Então, vamos dar início ao o segundo minicurso dessa nossa jornada, que vai ser intitulado Propriedade Intelectual, e vai ser ministrado pela nossa professora doutora Célia Regina Simonetti Barbalho. Professora Célia, nós estamos fazendo curso de forma totalmente informal. Então, em vez da gente estar fazendo a apresentação dos nossos professores, a gente pergunta justamente quem é o nosso professor, e aí passar a palavra para vocês, aí vocês se apresentam e dão início. Eu vou ficar com a câmera desligada, mas eu vou estar aqui auxiliando todo o processo. Então, se tiver pergunta, a gente aqui no nosso chat, e aí também se a senhora pode também levantar a mãozinha e a pessoa fazer a pergunta. Então, quem vai da nossa didática é justamente a senhora, tá? Então, nós temos no horário de Manaus, das 15 às 18, não é? E no horário de Brasília, das 16 às 18 horas, para estar trabalhando essa temática. Professor, é um prazer estar com a senhora. E aí eu também passo para a senhora a palavra, para a senhora poder estar trabalhando conosco a, a, os seus conhecimentos. Deixa eu um pouquinho, porque eu tô permitindo as pessoas para entrarem na sala, tá? Eu imagino. Professora, a palavra é sua. Bem, primeiro, muito obrigada. Eu queria muito agradecer o convite. É um prazer e uma honra estar aqui, né? E ainda mais para tratar de uma temática que me é muito querida, muito cara, né? Eu gosto muito. Eu fiz uma apresentação para a gente conversar, mas, como a própria professora Guilhermina falou, é um bate-papo. Eu entendo assim, que vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, e a gente interagir. A ideia é que a gente possa interagir. Eu sou a professora Célia, como a professora Guilhermina já falou, sou bibliotecária, mestre em ciência da informação, doutora em ciência da informação, em comunicação e semiótica, e tenho pós-doutorado em propriedade intelectual. Atuo no programa de propriedade intelectual no Profenit, ponto focal do estado do Amazonas, da UFAM, né? E, assim, e essa temática ela está perpassando em todos os meus trabalhos, nas minhas pesquisas ultimamente, né? Especialmente com a ênfase na questão dos conhecimentos tradicionais associados, que é uma preocupação que vem me trazendo muitas reflexões e produzindo muitas pesquisas, né? Então, assim, eu vou subir os slides, eu fico sem poder vê-los, né? Eu ainda não consegui fazer de outra forma. Então, se vocês quiserem perguntar, podem parar, não tem problema nenhum, tá? E que a gente converse. Eu gostaria que esse mini curso ele fosse mais um bate-papo, porque pensem bem, esse conteúdo que eu vou tratar com vocês é um conteúdo de uma disciplina do Profenit que eu passo 45 horas trabalhando, né? Então, eu condensei ele bastante para que a gente possa conversar. E se nós tivermos tempo, eu vou trazer uma pesquisa que o grupo de pesquisa fez sobre patentes, porque eu acho que é muito importante para nós da área da ciência da informação compreendermos o dinamismo que esse assunto nos traz, né? Especialmente quando a gente pode protagonizar a partir dele. Nós temos recebido muitos alunos bibliotecários no curso de pós-graduação, no mestrado, e a gente tem visto o quanto profícuo tem sido, né? Isso é tão importante para nós, que essa é uma disciplina inserida na educação à distância. O curso de educação à distância da CAPES tem uma disciplina chamada propriedade intelectual, que o material foi desenvolvido para bibliotecários, e que, se vocês quiserem ter acesso ao material, ele está disponível no repositório da CAPES, no Educa CAPES, né? E foi um material produzido por mim e pela professora Adelaide, que é professora da academia do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Bom, feitas as apresentações, que eu acho que eu já falei demais, eu quero começar, então, tratando com vocês a temática que foi colocada, né, para a gente poder conversar. Então, vamos lá.
Professora Guilhermina, só me diga se está tudo ok, por Está favor, aparecendo. tá? Bom, então eu já me apresentei, né? Já agradeci muito a professora Guilhermina pelo convite, né? E aí a gente vai começar falando para que a gente possa entender o que é a propriedade intelectual. Na verdade, quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente está falando primeiro da parte intelectual. Primeiro que nós estamos tratando de um trabalho que é inerente, ele resulta da criatividade humana. Então, quando a gente fala de intelectual, da parte da propriedade, a gente está falando dessa produção da mente humana que gera ideias que podem ser expressas em um documento, colocadas num produto, num serviço, mas que é reflexo do trabalho do intelecto humano. A ideia da propriedade é justamente proteger essa produção humana, essa criatividade humana, para fazer com que os ganhos oriundos dela sejam dados efetivamente àquele que o produziu. Então, é nesse sentido que a gente vai entender a questão da propriedade intelectual no contexto amplo em que ela se envolve. Tá? Então, a gente tem que entender que a criação é um bem intelectual, né, do indivíduo, ou de um grupo de indivíduos, que esse bem intelectual ele é passível, ele é de fato um direito, porque ele tem uma autoria, e essa autoria, então, a legislação internacional trabalha, ou vem trabalhando, e a gente vai ver um pouco da história da propriedade intelectual, vem trabalhando há muitos anos pela sua proteção para promover o seu reconhecimento. Né? Então, é nesse sentido que se instala o contexto da propriedade intelectual, né? Como resultado da proteção de um bem intelectual que precisa ser protegido para que seja dado a esse autor o reconhecimento da sua autoria, ok? Então, as pessoas, elas têm, na verdade, elas têm a prioridade, e uma prioridade categórica, estabelecida legalmente, sobre o conjunto amplo desses ativos intangíveis que ela gera. O que a gente vai entender por ativo intangível? Aquele que não é palpável, aquilo que faz parte da criação, aquilo que está na mente, não é? Que é criado por elas. E esses ativos intangíveis, eles passam a ser protegidos legalmente, né? Há toda uma legislação internacional amparando isso. Por que eu protejo legalmente? Para que esse reconhecimento pela autoria seja de fato atribuído a esse autor. Né? Então, para que legalmente essa pessoa tenha o direito de dizer: pera, isso aqui é meu, eu que dou o consentimento de usar, ou não dou o consentimento de usar. Né? As leis da propriedade intelectual trabalham nesse sentido. Então, dentro nessa ideia que a gente tem de concepção ou de percepção do outro a respeito da sua produção, ou daquele a respeito da sua produção, a gente tem que considerar primeiro que há um investimento na criação, né? E é assim que se pensa o ciclo da propriedade intelectual. Há todo um investimento nessa criação, seja essa criação uma criação para um produto que vai ser comercializado como um fármaco, como um refrigerante, enfim, seja para uma produção intelectual que vai se manifestar através do reconhecimento público do autor daquela obra. Né? Mas há um investimento feito no sentido de construir elementos que possam promover a criação desse investimento. Essa criação, então, né, é que é o requisito primeiro do registro, é aquilo que efetivamente é desse autor. Né? Uma vez que eu tenho esse processo de criação, então, a propriedade intelectual vai assegurar que esses direitos de propriedade sejam desse autor, sejam protegidos para este autor. Então, os direitos de propriedade intelectual asseguram o direito à proteção daquela produção intelectual. Né? Com que intuito? Muitas vezes para que eu possa recuperar o lucro do que foi investido, né? Muitas vezes para que eu possa ter o reconhecimento público a respeito daquilo que foi investido. Então, eu vou recuperar, é assim que entende, porque a propriedade intelectual ela é parte do mundo capitalista que a gente vive, então ela entende que é preciso recuperar o custo desse investimento através da obtenção desse lucro. Vamos entender que esse lucro, nós não estamos falando do lucro financeiro único e exclusivamente, nós estamos falando de um lucro de reconhecimento, de um lucro de autoria, de um lucro relativo a diversas coisas, tá?
Então, a Câmara de Comércio Internacional, ela vai dizer que essa criação do intelecto, que é de uma pessoa física, que é de um ente público, ela não pode simplesmente ser compartilhada livremente sem que eu dê a esse sujeito ou a esse conjunto de sujeitos o direito à autoria, o reconhecimento da sua autoria. E é por isso que se trabalha essa questão da propriedade intelectual. Então, vamos falar aqui. Eu gosto sempre de provocar um pouco, sabe, gente, quando a gente vai falar sobre propriedade intelectual, porque a gente não imagina em que universo nós estamos e o quanto de propriedade intelectual está imbuído no nosso cotidiano. E o quanto de, eu falo assim, o quanto de fatos são conectados e que a gente não tem a dimensão do quanto se envolve a propriedade intelectual. Né? E são, muitas vezes, fatos inusitados, que é isso que eu trouxe para a gente conversar, começar conversando agora. Né? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é assim, eu não sei se vocês conhecem a história dessas fotos. De quem é a autoria dessa foto? Quem efetivamente é o autor dessa foto? Então, eu vou contar para vocês um pouco dessa história. Esse fotógrafo, que é o Slater, ele em 2011, ele foi para fotografar numa determinada floresta esses macacos que estavam em extinção. E ele não colocou uma máquina, né, na floresta e disfarçou a máquina e colocou aquilo lá. E o macaco bateu a foto. Então, esse macaco foi lá e apertou o botão da máquina e foi fotografado. E aí eu pergunto para vocês, quem é o autor dessa foto? É o macaco? É o Slater? É a máquina? Então, são questões que suscitaram. Vocês podem dizer assim, ela está brincando com isso. Não, isso suscitou um processo na justiça americana, porque o Slater começou a usar comercialmente essa foto e uma sociedade protetora dos animais entendeu que ele não tinha direito sobre essa autoria dessa foto. E aí abriu um processo contra ele na justiça americana. Esse processo não chegou a uma conclusão de quem era o direito, de quem era esse direito da imagem, porque o Slater fez um acordo com a associação e divide com ela os lucros dessas fotos quando elas são comercializadas. Mas eu pergunto para vocês, quem é o autor dessa foto? Né? Então, tem uma autoria e tem uma intencionalidade, tem tudo que a gente pode pensar. Esse é um fato isolado, Célia. Não, esse não é um fato isolado. Né? Por muitas vezes, a gente pode encontrar situações como essa que está aqui nessa figurinha, né? Uma pessoa chegando, olha, essa é minha inovação. Pô, mas essa parece com a minha. Aí você desencaixota e tem vários processos de inovação, várias inovações semelhantes. Né? Por quê? Porque as coisas se corroboram para que eu possa, ao mesmo tempo, estar produzindo ainda mais com um mundo globalizado. Então, é por isso que é preciso a gente pensar nessa concepção sobre esse direito de autoria. Né? Por exemplo, recentemente, em 2022, foi que o grupo Legião Urbana, as pessoas que faziam parte do grupo, sem o Renato Russo, puderam efetivamente utilizar o nome Legião Urbana comercialmente e a sua marca. O que aconteceu? O Renato Russo registrou, antes de morrer, a marca, e aí a marca passou a ser disputada com o espólio do Renato Russo, porque o filho entendia do Renato que ele tinha o direito sobre a marca, porque era do pai, direito de herança, e os outros membros da banda entendiam que eles também tinham direito sobre isso. Né? Então, isso foi uma questão judicial que se percorreu assim muitos anos, que só no ano passado, então, o Supremo Tribunal de Justiça devolveu o direito do uso da marca ao Grupo Legião Urbana. Então, vocês vejam que parece que são coisas, não é? Mas que tem a ver com o que a gente vive no dia a dia. Como, por exemplo, hoje, a discussão maior é sobre o Mickey, não é? Nós entramos no ano de 2024 com essa imagem do Mickey em domínio público. O que é que isso significa? Significa que a Disney perdeu o direito dessa imagem, que ela tinha até então. Por mais de 90 anos, ela teve o direito de explorar essa imagem, que vocês estão vendo. Não são todas as imagens, é esta imagem deste desenho, né? Então, ela perdeu o direito porque isso caiu em domínio público.
e agora qualquer pessoa pode fazer uso dessa imagem. Inclusive, já há anúncios, né, de vídeos onde essa imagem aparece como um serial killer, como coisas que, obviamente, isso não interessa à Disney, não é? Mas, de qualquer forma, esse direito comercial que a Disney tinha de explorar essa imagem, ela perdeu agora nos primeiros dias de 2024. E isso tem sido a tônica das discussões sobre os direitos de propriedade intelectual, especialmente de autoria, desse ano de 2024. Nós iniciamos com ele, né? Um outro fato polêmico que eu acho muito interessante quando a gente fala sobre direitos autorais é a questão da tatuagem, né? A parte do que significa esse exemplo que eu vou trazer para vocês, a tatuagem, ela tem um direito de autoral. Ela tem um direito de autor, não é? Que pode ser o tatuador ou a pessoa que deu aquela imagem para o tatuador tatuar. Se aquela imagem é uma imagem minha, que eu produzi e levei para o tatuador e ele tatuou no meu corpo, ele não pode tatuar em outra pessoa, a menos que ele tenha o direito de uso daquele meu desenho, daquela minha produção intelectual. Né? Então, a tatuagem, ele só reproduz em cópia aquilo que foi tatuado no outro, se o outro autorizar. Mas, nesse caso, é um caso muito diferente e é um caso que está correndo ainda na justiça. Né? O que acontece? Essa criança foi fotografada, vocês estão vendo aqui a foto dela, com autorização da família, né? Para uma exposição de fotografias de crianças negras. E essa fotografia ganhou um prêmio. E esse prêmio, essa divulgação desse prêmio circulou no mundo, né? Então, uma pessoa achou a imagem muito bonita e resolveu tatuar nele, tatuar no braço, que é o que vocês estão vendo aqui, é a tatuagem. Diga-se de passagem, um trabalho muito bonito do tatuador, né? E essa tatuagem ganhou um prêmio também. Ela foi submetida a um prêmio nacional, né? É um caso brasileiro, essa é uma criança negra baiana, e a família, quando viu que essa tatuagem tinha sido feita, ela entrou na justiça. A mãe dessa criança é advogada, ela entrou na justiça, não é? E a tatuagem foi feita em um homem branco que ganhou o concurso e que a família não autorizou. E a família está pedindo para. Ela não está pedindo dinheiro, ela está pedindo para que o rapaz seja. A tatuagem seja removida do corpo dele, porque ele não teve autorização de uso da imagem, né, para tatuar. Então, e isso está previsto no artigo, na Lei 9.610, que é a Lei dos Direitos Autorais. Então, a gente vê que são coisas que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que fazem com que a gente precise refletir sobre a questão dos direitos de autor e direito da imagem, né? Como é o caso, por exemplo, do salto duplo do escarpado da Daiane Santos. Ninguém pode fazer esse salto sem atribuir a autoria a ela. É um salto dela, isso está previsto na Lei dos Direitos Autorais, e todo mundo que for executar, a partir de 2003, esse salto que ela fez durante o Campeonato Mundial, tem que dizer que fez o salto dos santos. Não é? Por quê? Porque aí há um direito de autoria, de criação, que é atribuído a essa ginasta. Como também há, por exemplo, um direito de propriedade intelectual no clipe do Michael Jackson, não é? Essa inclinação que o cantor faz no clipe, ela, na verdade, ela não acontece aleatoriamente, nem porque ele era uma pessoa extremamente fisicamente preparada. Na verdade, era um sapato, como vocês estão vendo aqui, que enganchava num gancho que vocês estão vendo aqui. E esse sapato, ele foi patenteado nos Estados Unidos. Então, para você reproduzir esse sapato, que vocês estão vendo aqui foi o que ele usou, o Michael Jackson, com a assinatura dele, para você reproduzir esse sapato, você tem que pagar os direitos da criação desse autor. Né? Então, é uma coisa que está no nosso cotidiano, que a gente não imagina o quanto de direito autoral, o quanto de direito de propriedade, perdão, se insere nesse contexto. Né? Como nós temos, por exemplo, uma coisa que a gente consome diariamente, né? Quase que diariamente, para aqueles que são cocólatros, né? Que é a Coca-Cola. A Coca-Cola é um exemplo assim, muito marcante para quem trabalha com propriedade intelectual. Porque a Coca-Cola ela é uma marca comercial, a Coca-Cola. A gente vai, quando for olhar marcas, a gente vai falar a respeito disso. Ela é uma fórmula essa marca comercial ela é registrada comercialmente,
e explorada comercialmente, né? Nós temos a fórmula da Coca-Cola é um segredo comercial, ela não é uma patente. Por que, Célia, que ela não é uma patente? Porque as patentes caem em domínio público e o segredo comercial não. Então, ela é um segredo comercial, né? A embalagem da Coca-Cola ela é protegida por direitos de autor, por direito de embalagem, por design industrial, né? Porque ela tem um design próprio. Ninguém pode copiar essa garrafa da Coca-Cola, porque essa garrafa da Coca-Cola ela é protegida. Ela é protegida por um direito de desenho industrial. Então vejam que são coisas que estão no nosso cotidiano e que fazem parte da nossa vida que a gente não imagina o quanto se envolve, o quanto isso está no nosso dia a dia, né? Assim como nós temos questões ligadas ao que nós, na área de propriedade intelectual, chamamos de aproveitamentos parasitários, né? Ou seja, uma marca que é conhecida é imitada por uma marca que não vai usar o mesmo nome, mas que vai se apropriar daquilo que foi construído por aquela marca para tirar benefícios, né? A gente vai ter aqui o caso mais clássico que a gente tem, que a gente até brinca, é esse aqui do Johnnie Walker, que é um uísque, versus o João Andante, que é uma cachaça que foi produzida. Então, o conceito aqui, né, o princípio aqui, aquilo que rege a criação, ela claramente foi considerada pela justiça como um direito como uma cópia. E o João Andante teve que cancelar, teve que tirar do mercado tudo que dizia respeito à sua marca dessa forma, porque na briga judicial ele perdeu para o John Walker, né? Assim como nós temos uma questão, por exemplo, da Itaipava com a Brahma, pela similitude, não é? Então, o que é que aqui o direito autoral assegura? Assegura que essa embalagem não vai confundir o público, o usuário, o consumidor, para fazer com que ele compre errado, né? Então, por isso que essa questão do direito parasitário, do aproveitamento parasitário, ela é muito discutida no âmbito da justiça sobre direitos de propriedade intelectual, né? Aqui, por exemplo, nós temos um outro exemplo aqui, que é o leite moça e o moça. Vejam que a marca é muito parecida, embora isso aqui seja da área alimentícia, isso daqui seja um creme para cabelo. Mas, mesmo assim, o creme para o cabelo teve que abrir mão, ou não pôde continuar mantendo a sua marca em função disso. Como nós temos muitos outros casos, como é o caso da Alizena também, que é para o cabelo, com a maisena, do Royal com o fermento, né? Então, são assim, essas questões do aproveitamento parasitário, elas são muito discutidas no âmbito do direito da propriedade intelectual, porque elas se constituem como elemento que podem confundir o uso, ou podem confundir a forma como eu vou consumir um produto, né? E isso é muito importante, porque isso está no nosso dia a dia, está presente no nosso cotidiano. É importante que a gente entenda que quando a gente fala de propriedade intelectual, por exemplo, sobre obras, que é uma coisa muito mais afeta a nós, eu não estou falando sobre o papel, sobre a tinta, eu estou falando sobre as ideias que estão expostas na obra, sobre as ideias que estão expostas na logomarca lá do John Walker, sobre as ideias que estão expostas na embalagem daquele produto que foi feito um aproveitamento parasitário. Então, a questão da propriedade intelectual ela vai se incidir sobre esse conteúdo e a forma como ele está expresso. E também sobre as questões ligadas a determinadas regiões. A gente vai olhar todos os tipos de propriedade e a gente vai entender. Por exemplo, para quem não é no Amazonas, para quem não é do estado do Amazonas, talvez não entenda o quanto que o abacaxi do Novo Remanso nos representa. É um abacaxi extremamente doce, devido a uma propriedade específica daquela região que não produz abacaxis ácidos. Então, a falta de acidez eleva a quantidade de açúcar do abacaxi. Então, é um abacaxi extremamente doce. Isso só acontece nessa região do estado do Amazonas. Então, a isso se foi dado um direito de propriedade intelectual, que é o direito de indicação geográfica, que é para dizer, esse abacaxi só é produzido aqui, assim como os vinhos, por exemplo, do sul, né? Também um direito de propriedade intelectual. E outro que tem sido muito discutido agora, já caminhando para a gente entrar, já só para nessa fase de casos que eu estou trazendo para que a gente possa começar a refletir, é sobre a questão da inteligência artificial. De quem é a autoria de uma obra de uma inteligência artificial? Né?
Quem é que tem, nesse caso, esse é um caso clássico, é o primeiro caso que a Justiça Internacional se viu a despeito de inteligência artificial, que é o caso da Dabus, né? A Dabus, na verdade, é um escritório sul-africano que trabalhou com inteligência artificial como inventor e foi feito um invento. E as cortes americanas e o Reino Unido vetaram o direito desse escritório sul-africano ser o proprietário do invento. Né? Então, não há ainda uma definição a respeito de quem é o autor de uma inteligência artificial, de quem é o direito autoral de uma inteligência artificial, de quem tem que lucrar, de quem tem que ganhar com o resultado de uma inteligência artificial, de quem é o direito, por exemplo, de monetarizar isso, mas, de qualquer forma, se entende que a inteligência artificial é um co-inventor, né? E, por isso, ela tem alguma chance de ter algum direito, mas não está pacificado isso no mundo. Na verdade, ainda se há muita discussão a respeito disso, porque a pergunta é, tá legal, a inteligência artificial tem direito a metade desse invento, para onde vai esse dinheiro? Quem é que vai gerenciar esse recurso, essa monetarização que foi feita da invenção da inteligência artificial? Então, especialmente esse da inteligência artificial, é um mundo em que nós estamos, na propriedade intelectual, entrando agora, passivo de muitas discussões e sem uma pacificação, sem um entendimento certo do que efetivamente, ou para quem efetivamente deve ser dado, deve ser atribuído os resultados oriundos de uma propriedade intelectual produzida por uma inteligência artificial. Então, isso aqui foi para pouco mexer com vocês, para que vocês entendam que as coisas às vezes são muito mais amplas do que a gente pensa. E que a inteligência, que a propriedade intelectual, ela é muito ampla, não é? E ela envolve uma gama de coisas que a gente vai passar a ver. E essa gama de coisas, ela está ligada ao quê? A ideia de que projetos e ideias sem proteção, eles são livres para serem utilizados, né? Então, eu não posso me queixar de que eu inventei a roda e não protegi a minha invenção. Se o outro vem e pega. Mas se eu protejo a minha invenção, eu digo, não, peraí, isso aqui quem inventou foi eu. E aí, quando eu protejo a minha ideia, eu vou garantir a exclusividade da utilização, da difusão ou da exploração dessa ideia da forma como eu quiser. Né? Então, é preciso a gente pensar, e especialmente nós que trabalhamos em um universo onde há um registro muito grande de ideias, de produção intelectual muito grande, até onde se segue as nossas questões ligadas à propriedade intelectual nesse universo que nós atuamos e até onde a gente tem que entender o que de fato ela é para que a gente possa refletir sobre como proteger. Né? Bom, feito vamos dizer assim, essa explanação inicial, né, essa ideia primeira, agora a gente vai falar sobre propriedade intelectual em si para a gente poder entender. Eu fiz essas provocações iniciais para que a gente pudesse começar a pensar, né, de como se insere essas questões da propriedade intelectual. Então, vamos começar por uma definição clássica, né? Nós somos bem cartesianos, né? Então, a propriedade intelectual, a OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela vai dizer que está relacionada com a criação da mente humana, seja uma invenção, seja uma obra literária, artística, seja símbolo, seja nome, seja imagem usadas no comércio, enfim, tudo que é inerente à produção do intelectual humano, ela parte, então, da necessidade de ser protegido intelectualmente. Esse o conceito que a OMP faz, né? Que a OMP traz. Por quê? Porque, na verdade, a ideia da propriedade intelectual é que ela vai se incidir sobre essa manifestação física que vai expressar o nosso autor, o nosso criador. Né? Então, a partir do momento que ele manifesta, que ele se manifesta, que ele gera objetos concretos daquilo que o seu intelectual pensou, ele efetivamente tem o direito de dizer que aquilo é efetivamente dele, que aquela propriedade intelectual é dele, que ele produziu aquela propriedade intelectual, e sobre ela ele tem o direito também de receber o que foi inerente a isso, seja o reconhecimento público, seja a monetização dessa propriedade intelectual. Muitos autores vão discutir as questões da propriedade intelectual
mas ela, na verdade, ela é segurada por leis. Não é? Nós temos um rigoroso e muito bem pensado mundialmente sistema de propriedade intelectual, não é? Que vai garantir essa proteção, né? Seja no domínio que for, seja no domínio industrial, científico, literário, artístico, né? Que para que o autor receba a recompensa resultante da sua criação, né? Seja essa recompensa a forma como for. Então, a percepção é de que essa propriedade intelectual, ou essa direito sobre a propriedade intelectual, é o que vai possibilitar transformar esse conhecimento, né, que em princípio é quase um bem público e um bem privado, né? Porque a partir do momento que eu expresso, eu estou expressando para todos, e todos podem dizer assim, mas isso aqui, olha, isso assim, isso assim, mas quando eu digo, não, mas espera lá, quem criou isso foi o fulano, eu dou, então, esse direito do bem privado, eu dou, então, esse elo de ligação entre o autor e aquele conhecimento que é dele, ou para aquilo que é do mundo capitalista, que é do mercado, ou aquilo que é do mercado. Então, é esse reconhecimento que as leis de propriedade intelectual vêm trabalhando ao longo desses anos. Porque nós temos vários núcleos de interesses ligados à propriedade intelectual, né? Nós temos um núcleo de interesse que é o criador, é aquele que cria, não é? Ele tem um interesse sobre o seu direito. Nós temos um titular, porque nem sempre o criador é o titular, né? Então, eu posso ser criador de uma patente, mas eu não sou o titular da patente. A gente vai falar isso um pouco lá na patente, lá quando a gente for falar de patente, não é? Eu tenho interesse do concorrente que quer fazer algo semelhante ou que quer entrar naquele nicho de mercado que eu estou, né? Eu tenho interesse do Estado, porque é o Estado quem dá o direito da propriedade intelectual, na sua maioria dos casos, né? Principalmente para a propriedade industrial, a gente vai entender daqui a pouco o que é. Eu tenho o próprio meio ambiente, aonde se circula esse conjunto de ideias e de conhecimentos que são tratados e de saberes e que são protegidos pela propriedade intelectual. E eu tenho o consumidor, que é o que vai assimilar, o que vai assegurar, o que vai assumir, o que vai consumir aquilo que foi produzido no contexto da criação intelectual, né? Então, essas diversidades de núcleos de interesses é que vão me levar à necessidade de ter um controle sobre aquele objeto ao qual eu estou protegendo, né? E aí, criar esse controle significa eu pensar na diversidade de formas como isso pode ser feito, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Porque, de qualquer forma, a propriedade intelectual, enquanto essa premissa ontológica, que é a ideia do homem, a sua capacidade de desenvolver, de progredir, de criar, de se envolver com o seu ambiente, não é? De trazer essa forma de atuar, ela envolve os aspectos econômicos, né? Porque eu trago um conhecimento para uma propriedade, para um bem privado que pode ser explorado. Ela envolve os aspectos jurídicos, porque tem a materialização da proteção, que é dada pelo homem ou pelo Estado, né? Ela tem os aspectos relacionados à própria trajetória evolutiva de uma ideia, né? De uma criação, de uma tecnologia que entrou em domínio, que entrou em evolução. Então, isso permite, por exemplo, pelos aspectos históricos, eu poder acompanhar pela propriedade intelectual o quanto de tecnologia evoluiu uma determinada área, né? E isso pode me trazer vários estudos de prospecção tecnológica, são estudos que dependendo do tempo, eu quero mostrar um estudo de prospecção tecnológica para vocês que foi feito sobre patentes, né? E envolve também os aspectos sociais, né? Que é a proteção dessa propriedade intelectual que é garantida àquele que teve o direito de criá-la. Né? Então, tudo isso está no bojo da questão da discussão sobre a propriedade intelectual, que não nasce hoje, que não é oriundo de uma discussão hoje. Embora que eu fale da era pré-industrial, né? Especificamente antes do século XVII, trazendo a autoridade do rei sobre o monopólio, que é o primeiro que a gente tem conhecidamente registrado, né, pelo Estado, embora eu traga esse período aqui, esse primeiro marco, vamos dizer assim, que é o que se considera na propriedade intelectual como o primeiro marco,
Esse não é efetivamente o primeiro marco, a história já mostra. Mas o que é esse primeiro marco de 1474? Foi quando se estabeleceu o Estatuto de Veneza, o primeiro documento que se fala sobre a questão da propriedade intelectual. E o que era esse Estatuto de Veneza? Próximo a Veneza, há uma ilha chamada Murano, que vocês podem ter ouvido falar, que produz aqueles vidros coloridos, né? E ali se protegeu a forma de produção daquele vidro, porque a forma como você sopra dá uma forma A, B ou C para aquilo que está sendo construído. Então, o Estatuto de Veneza ele vai rezar, ele vai proteger justamente o modo produtivo desse produto que sai de Murano. Mas há registros, por exemplo, de proteções que foram feitas, de receitas, de coisas que aconteceram antes mesmo do Estatuto de Veneza ser considerado o primeiro marco temporal da era pré-industrial da propriedade intelectual, né? A era industrial vai vir para a propriedade intelectual principalmente, marcadamente ou principalmente com a Revolução Industrial e a revolução causada principalmente por Gutenberg. Então, Gutenberg cria a sua máquina e ela vai propagar muito do que se fazia, e aí o Estatuto da Rainha Ana, que foi criado no período de 1709 a 1710, vai estabelecer o copyright no modelo do que a gente conhece hoje, na perspectiva de proteger o direito dos autores. Na verdade, a história conta que não é bem assim de proteger os direitos dos autores, proteger o direito dos editores, né? E o copyright foi criado com o sentido de proteger o direito dos editores, e a partir, então, disso é que vai se desenvolvendo toda a discussão a respeito do que é a propriedade intelectual, que, embora ela tenha surgido, ou se tenha esse primeiro marco na era pré-industrial, com uma produção de um produto efetivo, ele se consolida com a produção de um produto intelectual, que é um livro, que é a reprodução de uma obra, e vai pegar, vamos dizer assim, corpo a partir das discussões, das convenções que surgiram depois disso. A Convenção de Paris, a Convenção de Berna, a deliberação da união das duas convenções. Né? Isso aí em 1883, 86 e 93. E vamos dizer assim, esse é o grande arcabouço legal que ampara a propriedade intelectual, mas que vai se consolidar ou evoluir, ou se discutir, ou tomar novas formas a partir disso. Principalmente, tem impactado muito as discussões a partir, na era pós-industrial, com o capitalismo cognitivo e a era informacional, né? Que fez surgir questões, como a gente viu ainda há pouco, da inteligência artificial. O capitalismo cognitivo, então, na sua perspectiva de explorar o conhecimento como forma de gerar benefícios, ele, então, vai discutir a questão da propriedade intelectual e vai inserir elementos que vão ser muito próprios da propriedade intelectual e que estão muito próximos da gente aqui no Brasil, que é a questão dos conhecimentos tradicionais associados. A gente vai falar isso também posteriormente. Tá? Então, a questão do capitalismo cognitivo e as suas discussões a partir discussões feitas no âmbito da propriedade intelectual na década de 70 até o século 20 ou 20, né, até o momento que a gente vive hoje, ela vai ebulir em diversas discussões acerca do que efetivamente deva ser a propriedade intelectual nesse contexto da sociedade do capitalismo cognitivo que nós vivemos hoje. Então, isso leva a uma discussão no âmbito nacional, no âmbito internacional, perdão, de vamos dizer assim, novos acordos do qual o nosso país é signatário da sua grande maioria, né? Praticamente de todos, mas do qual a gente se discute, por exemplo, como tratado, como o PCT, que é um tratado de cooperação em matéria de patentes, que quer dizer que eu tenho, a partir do momento que eu deposito a minha patente no Brasil, eu tenho 6 meses para decidir se eu quero proteger em outros países, né? E no mesmo momento, se eu decidir que sim, então no mesmo momento que eu protejo isso no Brasil, eu protejo em outros países. Mas por que, Célia? Porque se ela estiver protegida no Brasil, não estiver protegida nos Estados Unidos ela pode se apropriar da tecnologia, porque ela não está protegida lá. Então, por isso se criou o PCT, que é uma decisão muito estratégica para quem vai proteger um conhecimento, uma propriedade intelectual.
Nós vamos ter, em 77, o Tratado de Budapeste, que vai discutir as questões inerentes também ao direito da propriedade intelectual, especialmente do direito autoral. Em 84, nós vamos ter o Tratado de Marrakech, que vai criar a Organização Mundial do Comércio, e aí é ela quem vai trazer no seu bojo as questões inerentes a isso, e é quem vai organizar isso até o surgimento da OMP, né? Depois nós temos em 89 o Protocolo de Madrid, que vai tratar de marcas, do registro de marcas. O Protocolo de Madrid, então, ele inclusive entrou numa rediscussão recentemente, e agora nós temos como nas patentes, nós também podemos proteger as marcas em diversos países ao mesmo tempo. Isso é uma evolução da discussão do Protocolo de Madrid. Nós vamos ter, em 84, o acordo TRIPS, que foi um acordo estabelecido aqui já na nossa América do Sul, ele foi fechado no Uruguai, e que se estabelece ali, efetivamente, todos os direitos ligados à propriedade intelectual relacionados ao comércio, chama acordo TRIPS, né? E vai instituir o GATT, que é quem vai buscar elementos para que a gente possa subsidiar as decisões sobre a propriedade intelectual. E nós temos, em 2020, o mais recente, que é o Tratado sobre o Direito de Patentes, que vai discutir a questão das patentes e da forma como eu posso recondicionar ou trabalhar a questão dos seus recursos. Isso olhando em âmbito internacional. No Brasil, nós vamos ter alguns marcos. O Brasil é muito importante porque o Brasil tem adesão à maioria dos tratados internacionais. O Brasil teve a sua primeira patente publicada ainda no Império, né? Então, nós vamos ter no Brasil, a partir de 1970, com a criação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele hoje chama ainda propriedade industrial, a criação do marco de estabelecimento da propriedade intelectual no nosso país. O Brasil aderiu em 78 ao PCT, o Brasil tem uma lei de propriedade intelectual constituída em 96, né, que é a propriedade industrial, perdão, constituída em 86, que ela é um marco, é o que regulamenta tudo que a gente faz dentro do país. Em 98, nós tivemos uma discussão sobre os direitos autorais e tem uma nova lei, tem uma lei de 98, nova, não tão nova, né, uma lei de 98 que trata sobre isso, né? Em 2015, o Brasil passou a ser signatário dos novos acordos para concessão de patentes em nível mundial, inserido pelo INPI. Em 2018, o Brasil publicou um decreto, né, sobre os acordos de propriedade intelectual relacionados ao comércio e como isso deve agir. Então, a gente tem toda uma regulamentação sobre isso. Em 2019, também o país aderiu ao Protocolo de Madrid, e em 2021, nós constituímos uma política estratégica de propriedade intelectual, que é o que nos ampara, que é o que ampara as decisões que são tratadas no nosso país. Então, vejam que o Brasil ele é completamente ligado, ele está completamente, como é que eu posso dizer? Ele está completamente relacionado com as questões ligadas às discussões de propriedade intelectual que acontecem no exterior, né? Então, ele é signatário, ele participa, ele discute, e o Brasil, ele tem uma postura, ele tem uma posição muito, como é que eu dizer, muito marcante em alguns aspectos, quando, por exemplo, o Brasil pediu, a gente fala assim popularmente, a quebra das patentes, que não é esse o nome técnico, a gente vai falar depois, a quebra das patentes para a produção dos remédios para a AIDS lá, né, numa política pública que foi estabelecida. Então, o Brasil é muito atuante nesse contexto da propriedade intelectual. E aí nós temos toda uma legislação, além dessas que eu coloquei para vocês, nós vamos ver os tipos de propriedade, nós vamos ver que nós temos proteção para cultivares, nós temos proteção para conhecimento tradicional, nós temos várias leis que foram constituídas no nosso país para que isso possa tomar a forma que tem hoje. Tá? Por quê, gente? Porque a propriedade intelectual, ela tem no Brasil, ela tem 3 ramificações. Por que eu preciso dizer no Brasil? Porque nem todos os países, eles seguem essa mesma divisão que o Brasil segue, tá? Então, nós temos, no Brasil, no contexto da propriedade intelectual, nós temos 3 ramificações da propriedade intelectual. A primeira dela é do direito autoral, que vai tratar do direito do autor, dos direitos conexos e dos programas de computador, sendo que os direitos do autor ainda se envolvem o direito patrimonial e o direito moral.
Na propriedade industrial, e aí vamos lembrar que quando o INPI foi criado, a gente só tratava da propriedade industrial, mais especificamente, depois é que veio o direito autoral e a proteção sui generis. A propriedade industrial vai tratar de marcas, sejam elas mistas, normativa, figurativa ou tridimensional, vai tratar de indicação geográfica, de desenho industrial e de patente, seja ela uma patente de invenção ou um modelo de utilidade. E nós temos no Brasil, é uma coisa muito, muito característica nossa, a questão da proteção sui generis, que tomou muito fôlego a proteção sui generis a partir do Tratado da Biodiversidade, que foi assinado mundialmente aqui no Brasil, na Rio 92, mas a proteção sui generis, ela não protege só cultivares, ela protege a topografia de circuito integrado e ela protege os conhecimentos tradicionais associados, né? Isso muito importante para nós, porque a proteção do conhecimento tradicional associado permite a exploração para benefício daquela comunidade que é detentora desse conhecimento tradicional. Então, agora vamos entender o que cada uma dessas coisas significa e o que é que a gente vai tratar especificamente em cada um desses aspectos. Tudo bem até aqui? Se ainda não tem pergunta, é porque está tudo bem até aqui, né? Então, vamos lá. Está tudo certinho. Tá ótimo. Então, o direito autoral, o que o direito autoral protege? O que pode ser registrado? Então, o direito autoral ele protege novela, obra de teatro, base de dados, composições musicais, pinturas, fotografias, obras arquitetônicas, mapas, poemas, software. Ele protege uma infinidade de desenhos, por exemplo, plantas de arquitetos, né, esculturas, publicidade, desenhos. Ele protege uma série de elementos que são oriundos da capacidade de criação dessa mente humana, tá? Então, os direitos autorais, eles, enquanto uma criação intelectual original, ele nasce dessa criação, mas ele não necessita ter um registro para existir. Tá? Então, diferente da propriedade industrial, diferente do sui generis, de alguns elementos da proteção sui generis, eu não preciso registrar o meu direito, o meu livro, para que eu tenha o direito para que esteja assegurado para mim o meu direito de autor. Num processo, basta eu comprovar a anterioridade, basta eu comprovar que aquilo efetivamente foi publicado ou foi usado antes. Mas existem elementos que podem me fortalecer essa proteção, como o depósito na Biblioteca Nacional, como o depósito, a gente vai ver daqui a pouco alguns outros depósitos que podem ser feitos em alguns ambientes, mas que eles não são obrigatórios, tá? Eu deposito, ou eu coloco nessas instituições por uma decisão minha, e não porque isso é necessário para eu comprovar que eu sou autora daquela obra, tá? No contexto dos direitos autorais, nós vamos ter 3 elementos que são muito importantes. Os direitos morais, eu vou passar para o outro lado, para os direitos patrimoniais, porque eles são muito fáceis da gente entender. E os direitos conexos. O direito moral é aquele direito intransferível. Eu sou autora e eu não posso passar esse meu direito para o outro. Eu tenho direito sobre isso porque eu sou autora. Né? Mesmo que eu morra, eu tenho direito sobre aquela obra. Ela é minha autoria, né? É o reconhecimento do autor, é o respeito à integridade da obra desse autor. Então, eles são direitos intransferíveis, irrenunciáveis e alienáveis. Eles vão ser sempre meus. Quem pintou aquele quadro, sempre pintou aquele quadro, é aquele autor. Quem escreveu aquele livro, é aquele autor, quer ele morra, quer ele não morra. Quem fez, sempre vai ser esse autor. Tá? Quem construiu, quem desenhou aquelas plantas de um prédio público vai ser sempre esse autor. Então, os direitos morais são direitos sempre morais, são sempre respeitados. Diferente dos direitos patrimoniais. O direito patrimonial, ele pode ser transferido, ele pode ser cedido. E o que é o direito patrimonial? É o direito de distribuir, de reproduzir, de comunicar publicamente, de transformar, de transmitir uma obra. Então, os direitos patrimoniais, eu posso, por exemplo, escrever um livro e dar à editora o direito de comercializar. Perfeito, não tem problema nenhum. Mas a editora jamais pode dizer que esse livro é dela. O livro é meu.
porque eu tenho direitos morais. Agora, os direitos do patrimônio, eles podem ser transferíveis, eu posso ceder a outro, né? E aí, então, eu tenho essa questão ligada. Com relação aos direitos conexos, a gente vai já falar um pouquinho dele. Vamos voltar aqui para ver a questão do direito autoral. Então, o direito autoral está ligado ao direito do autor, do criador, do tradutor, do pesquisador, do artista, de controlar o uso da sua obra. Ele é o autor, ele sabe, ele conhece, então eu tenho reconhecidamente que entender que essa obra é dele, ponto final. Então, aí que se envolve a questão do direito autoral. O direito autoral, como eu disse para você já anteriormente, ele está amparado pela Lei 9.610, né? Que trata do direito das obras literárias, artísticas, científicas, das conferências, do que eu falo numa conferência, dos esboços das obras plásticas, das obras de engenharia, dos paisagismos, né? Do programa do computador, do desenho, da pintura, da gravura, da composição musical, enfim, essa série de elementos são elementos que envolvem o direito autoral e que estão prescritos na nossa legislação. Né? Então, a norma brasileira, ela está, que reflete a norma internacional, ela estabelece que a proteção que se dá do criador e a utilização das suas criações. E que a utilização das suas criações é que ela é passível de ser passada para um terceiro. Né? O criador da obra intelectual, então, ele pode receber os benefícios patrimoniais, mas ele vai sempre receber os benefícios morais. Já o direito conexo, não, que é o que a gente não falou ainda há pouco, né? Então, o direito conexo, ele vai proteger os artistas e os intérpretes que executam programas em programa de radiodifusão, obras que não são suas. Por exemplo, eu fiz uma música do cantor e um vocalista que ele interpretou diferente, ele deu uma outra roupagem, né? Eu tinha lá uma música que ela era um bolero e eu coloquei ela, eu dei uma roupagem nela para um rock and roll. Então, essa versão é chamada direito conexo. A essa versão, a pessoa que produziu tem o direito, mas a versão original da obra continua sendo direito moral daquele que a produziu. Tá? Da mesma forma, um filme. As pessoas que executam a obra, elas têm direito conexo a respeito de um filme. Não é porque a foto, a imagem, aquele fundo, aquelas questões, porque por mais que o autor, o roteirista, ele escreva a obra, escreva o roteiro do filme, ele descreva o filme, o autor da obra, mas quem dá cara àquela obra, quem transforma aquela obra num filme, é um grupo de pessoas que tem direito ao direito conexo. Então, a autora, por exemplo, da obra do Harry Potter, ela tem direito sobre a obra do Harry Potter, e ela tem direito, inclusive, no que diz respeito ao que vai ser negociado dos direitos dela para a produção do filme. Mas o direito conexo vai se incidir sobre o filme. Por quê? Porque é o filme quem vai caracterizar o que está descrito na obra dela, dando o olhar daquele diretor, daquele sonoplasta, então ali há um direito conexo. Esses direitos conexos, eles também são protegidos, ou seja, o diretor daquela obra ele tem direito sobre aquela obra do filme, e aí isso é chamado direito conexo, sem que a autora da obra perca o seu direito sobre a obra, né? Então, há uma releitura sobre aquela obra, então aquele releitor daquela obra tem o direito conexo disso. É como no caso, eu trouxe o Pantanal, mas me lembrei que eu podia ter trazido o Renascer para ser mais atual, né, gente? Da obra Pantanal, da novela Pantanal, que foi reescrita, que também se envolve, que também se insere na obra de Renascer, na novela que começou essa semana, do Remaker, como em todos os remakers, né? Então, a obra escrita por Benedito Rui Barbosa, que foi exibida na Rede Manchete em 1990 e em 2022 reeditada pela Globo, Rede Globo, ela tem duas coisas. Ela tem o direito do autor, o Benedito Rui Barbosa nunca vai deixar de ser o autor da obra, ele tem direito moral, ele tem direito patrimonial. Mas a releitura da direção que foi feita pela essa equipe que produziu a obra em 2022 também dá a essa equipe o direito conexo. Essa equipe também tem o direito sobre aquela parte que ela produziu daquela obra. Então, isso é chamado direito conexo. Mesmo que eu mantenha a ideia original,
que é direito de Benedito Rui Barbosa, e as alterações que foram feitas na obra original, elas passam a ser chamadas de direitos autorais conexos daquele que trabalhou para isso. Tá? Então, no âmbito do direito autoral, a gente vai ter essas facetas, essas nuances do direito autoral, tá? Que impactam na forma, inclusive, da monetização desses direitos, ok? Então, o uso da obra, isso vai impactar muito nas bibliotecas e vai impactar muito nos museus. Inclusive, o pessoal do museu tem um material produzido pela Associação de Museus, muito bom sobre direitos autorais, sobre propriedade intelectual no museu, muito interessante, né? Produzido pelo Instituto Brasileiro de Museus, que vai tratar sobre as questões de impacto do direito à propriedade intelectual nos museus. Né? Mas, de qualquer forma, aqui eu quero chamar a atenção para que o uso da obra ele depende para reprodução, para cópia, para comunicação ao público, ele vai depender previamente da autorização do autor. Isso está facilitado para nós hoje pelo Creative Commons, a gente vai ver daqui a pouco, mas a gente precisa ter essas formas de cessão, de licenciamento, de transmissão, né, que devem acontecer. Contudo, eu posso, após 70 anos da morte do autor, eu morri hoje. 70 anos após a minha morte, no 1º de janeiro do ano seguinte, todo mundo tem direito de explorar a minha obra, sem ter que pagar nada para ninguém, nem para a família. Tá? Então, cai em domínio público as obras de outros autores que morreram há 70 anos, no 1º de janeiro do ano conseguinte à sua morte, tá? No ano subsequente. Tá? Essas obras, por exemplo, por que a gente pode fazer o livro da obra de Machado de Assis? Eu não tenho que pagar direito autoral para ninguém, porque a obra de Machado de Assis já caiu em domínio público. Tá? Obras anônimas e pseudônimas, elas são contadas a partir do direito de uso dela, como domínio público, no 1º de janeiro do ano subsequente da sua divulgação. Tá? E as obras audiovisuais e fotográficas, elas são contadas também a partir de um ano depois da sua divulgação. Então, são coisas que estão perpassando pela nossa legislação sobre direitos autorais. Tá? Agora, importante dizer sobre essa questão do domínio público. A obra, ela caiu em domínio público, eu não tenho que pagar para utilizar, mas os direitos morais são eternos. Eu tenho sempre que dizer que aquela obra é daquele autor. Tá? Obviamente, a menos que a exceção para a obra anônima. Né? Então, como é que eu posso proteger? Lembrar que, indiferente, como eu comecei destacando no começo, que esse registro ele é facultado, mas eu posso, obras audiovisuais, roteiro eu posso registrar na Biblioteca Nacional, obras artísticas na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, obras musicais na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, programa de computador no INPI, obras literárias no Escritório de Direitos Autorais e obras da Fundação Biblioteca Nacional e obras arquitetônicas na Confé, em Brasília. Então, eu posso registrar sem que haja... Isso é o que diz a legislação, tá, gente? Eu posso registrar de forma facultativa nesses locais. E também, hoje, a gente pode, para as obras, tem o direito do Creative Commons, né? Ou seja, eu posso licenciar, que essa foi uma discussão muito feita internacionalmente, onde o autor, no momento da produção da sua obra, ele já atribui o direito de uso, né? Ele pode dizer quem pode utilizar, ele pode dizer quando pode copiar, ele pode dizer se pode comercializar. Então, aqueles selozinhos do Creative Commons, ele já atribui, já autoriza o uso da obra daquele autor da forma como ele apontou. Muito bem. Então, falamos sobre direitos autorais. Dos direitos autorais, nós vamos passar, então, para discutir a propriedade industrial. O que ela protege? Ela protege marcas, ela protege patentes, ela protege indicação geográfica e ela protege o desenho industrial. Então, no contexto da legislação nacional e internacional, a propriedade industrial protege essas produções do uso. Vamos começar pelas marcas, né? Então, o que são as marcas? As marcas, na verdade, são esses sinais distintivos, são as formas como eu diferencio
um produto de um outro produto, um serviço de outro serviço. É aquilo que me caracteriza especificamente, seja por meio fonético ou visual. Por exemplo, o Plim Plim da Globo, ele é considerado uma marca porque ele é um registro fonético, né? Onde eu vou aplicar uma proteção a respeito dele, e eu só posso utilizar aquele registro, aquela marca, se efetivamente eu tiver autorização da pessoa que é proprietária daquela marca, né? Então, as marcas, por isso que eu digo para vocês, eu disse para vocês que a propriedade intelectual, ela nasce muito antes mesmo daquele primeiro registro lá do Tratado de Veneza, né, do Estatuto de Veneza. A gente vai ter, por exemplo, reconhecidamente como marca o próprio registro da Idade da Pedra, né? Onde se registrava nas cavernas, e principalmente as primeiras descobertas do sul da França, marcas de propriedade como símbolo. O Egito Antigo ele vai ser muito marcante porque há relatos de que as pedreiras por onde se vinham aquelas pedras para construir as pirâmides, elas tinham uma marca. E essa marca era que dizia de que pedreiro e para quem deveria ser pago aquela pedra. Então, vocês veem que desde da antiguidade a gente vai ter elementos de propriedade industrial que vão fazer com que a gente reconheça que aquilo pertence àquela instituição, àquela pessoa, aquele grupo de pessoas, e isso é o que é efetivamente característico de uma marca. Né? É claro que elas tomaram uma efervescência muito maior a partir da Revolução Industrial, né? E para tomar, assim, tomar essa perspectiva do que a gente tem hoje, do que seja uma marca. Né? Mas a gente vai ver, por exemplo, no período renascentista, as obras de arte sendo assinadas para se reconhecer que aquela obra é dele, é daquela pessoa. Né? E qual é a importância da marca? Bom, nós temos vários elementos que envolvem a marca. Nós temos a capacidade da marca ser o elemento financeiro, dela gerar um negócio, da marca em si ser um negócio, como é o caso da Coca-Cola, que a gente falou ainda há pouco. Nós temos o papel da marca que ela influencia a decisão de compra ou de consumo de um produto ou de um serviço. Aquela marca está ali e ali eu tenho condições de decidir se eu quero outro, né? É que nem quando a gente fala assim, mas isso não é uma Brastemp, né? Então, a Brastemp é uma marca, e é uma marca que se atribui a ela um direito de qualidade. Então, isso é um papel da sua marca. Eu tenho a força da marca, quer dizer, aquela marca que se mantém uma performance de qualidade por diversas dimensões, como, por exemplo, é o caso da Apple, né? Quando a gente fala dos produtos Apple, mas isso é um Apple, isso é um iPhone, isso é um iMac, isso é um MacBook, isso é isso e aquilo. E eu tenho valor financeiro que pode determinar um segmento de exploração dessa marca para que eu possa ganhar com ela. Então, é importante a gente pensar na marca, porque há todo um brand de serviços que podem ser tratados com ela, que vão fazer com que ela tenha uma perspectiva de exploração para monetização, como é o caso da Coca-Cola. Né? A Forbes, em 2022, ela estimou que a marca da Coca-Cola Obrigado por ter vindo, viu? Melhoras aí para sua enxaqueca, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alcineia, você quer fazer pergunta? Tá legal. Tchau. Então desligue o seu microfone, por gentileza. Então, hoje, por exemplo, o Forbes, o valor econômico, ele estima que a marca da Coca-Cola ela tem um valor econômico superior a 50% da própria empresa. Ou seja, comercializar a marca da Coca-Cola, essa comercialização, ela implica um valor 50% acima do valor do próprio refrigerante. Né? É como a Disney comercializa a sua marca tem um valor, né? Então a marca da Coca-Cola ela é um caso tão assim emblemático quando a gente discute marcas que você vê que o valor imaterial da marca é maior que o valor do próprio produto.
No Brasil, por exemplo, as marcas mais valiosas são. Eu até brinco, eu digo assim: olha, o brasileiro gasta dinheiro e toma cerveja, né? Porque são o Itaú, né? Que é o banco, junto com o Bradesco, a Brahma, a Skol, que são as duas marcas mais importantes, e a gente ainda tem o Magalu, né? Então, essas são as marcas mais valiosas do Brasil em 2022. Em 2023, nós temos um ranking, mas que ainda não foi consolidado e que deve ser consolidado com o resultado do que as empresas vão colocar agora no início de 2024, depois que fecharam seus balancetes em 2023. Tá? Então, e no mundo, em 2022, as marcas mais valoradas, né? Embora a Coca-Cola tenha aquele valor todo, nós vamos ter a Apple, a Amazon, o Google, a Microsoft, perdão, e o Walmart. E vejam que, embora aqui não apareça, isso é bem importante quando a gente vai falar das brands, que embora isso não apareça em 2022, o TikTok como entre as 10 marcas mais valoradas do mundo, ele teve um crescimento inexorável durante a pandemia, não é? E ele subiu para o 10º lugar do ranking, crescendo 215%. Né? Então, a marca do TikTok passou de 18 bilhões para 59 bilhões em um ano. Se atribui isso ao efeito da Covid, quando as pessoas precisaram buscar outras formas de interagir, que houve um exponencial crescimento da TikTok. Quando a gente vai falar de marcas, a gente tem que pensar, a gente tem que entender que elas podem se apresentar de diversas formas, tá? Eu posso ter a marca só nominativa, só o nome, como eu tenho a Sony, a Avon e a IBM. Eu posso ter só figurativa, só figura, não é? Como eu tenho, por exemplo, da Apple, como eu tenho do Starbucks e da Nike. E eu posso ter a marca mista, que tem tanto o nome como o desenho, como o McDonald's, como a Olimpíada do Rio de 2016, como a Adidas. Esses tipos todos são permitidos, são passíveis de registro, tá? Aqui eu trouxe para vocês olharem um caso muito interessante que aconteceu aqui no Brasil, o Ibis, marca de hotel que vocês conhecem, ele abriu um processo contra a marca, um hotel chamado Biggs, né, que é estabelecido no interior de São Paulo, alegando que essa marca Biggs, ela podia influenciar a escolha de um hóspede que ia comprar o hotel Biggs achando que ele era o hotel Ibis, por conta da similitude da marca, né? Contudo, o juiz entendeu que não. Ele entendeu que, com segurança, há possibilidade de distinção da marca, pela estrela, pelas flores, né? pelo design e tudo mais. Mas eu trouxe isso para vocês entenderem o quanto as marcas são importantes, né? Embora o IBIS tenha alegado que seja uma concorrência desleal e o juiz tenha entendido que não é? Porque as cores são diferentes, não são exatamente iguais, o quanto que a marca é representativa em um segmento e o quanto que ela tem representatividade nas questões ligadas à comercialização de produtos e serviços, né? Uma outra forma de proteção são as indicações geográficas, né? Elas identificam um produto de um território, né? E ela garante a qualidade, a reputação e as características daquele produto, daquela região. Isso está descrito no acordo TRIPS que a gente viu ainda há pouco. Eu posso ter duas formas de proteger. Eu posso ter indicação de procedência, né, que está ligada à reputação, é o nome geográfico de um país, de uma região, que produz, que fabrica aquele produto de uma maneira exclusiva, né, que domina aquela técnica e que compreende isso. Então, indicação de procedência. Por isso que as nossas bebidas aqui não podem ser chamadas de champanhe. Elas têm que ser chamadas de moscatel, elas têm que ser chamadas de cave, como é na Espanha, elas têm que ter outra denominação, porque champanhe só pode ser chamada uma determinada bebida produzida na região da França, na região de Champagne. E eu tenho denominação de origem, que está ligada ao produto que tem qualidades
específicas em função das características daquele ambiente, daquele solo, daquele território, daquele clima, não é? Como é o caso da primeira denominação de origem protegida no mundo, que é o vinho do Porto. As características da produção da uva naquele local, aquele terreno, aquele clima, é quem dá as características específicas desse vinho. Então, eu tenho uma denominação de origem. Tá? São duas formas que eu posso proteger por denominação de origem. Aqui no nosso estado, nós temos diversos, por exemplo, o pirarucu, não sei se todos vocês conhecem, que é um peixe muito consumido por nós aqui, o pirarucu de Mamirauá, que é uma reserva aqui no nosso estado, ele tem denominação de origem, porque já se comprovou que a carne desse pirarucu, que ele tem um sabor um tanto quanto diferenciado de outras carnes, de outros pirarucus em outros locais, por conta da vegetação que é produzida naquele local. Tá? Assim como o nosso estado do Amazonas, ele possui, aliás, primeiro registro geográfico de populações indígenas, que é a terra indígena de Iramaraú, onde se produz o Guaraná, dentre outras, né? Uma outra forma de proteção é o desenho industrial, né? O desenho industrial, ele vai proteger a parte estética do produto. Ele não protege a sua funcionalidade, ele não protege aquilo como ele vai funcionar. Ele vai proteger a forma estética como aquilo é produzido, né? Então, seja como a gente está vendo aqui, esse design gráfico dessa chaleira, dessas duas taças de champanhe, dessa cadeira, isso ele protege. Ele não protege nada que esteja relacionado com aquilo que aquele produto possa produzir. Por exemplo, eu tenho uma chaleira diferente elétrica. A parte da elétrica dele, ele não vai proteger, ele vai proteger, sim, a produção dela, né? A forma estética dela. Tá? Então, na verdade, eu aplico isso para produtos industriais, para objetos domésticos, para a parte de estamparia, uma estampa diferenciada de vestuário, para a parte de lazer, como brinquedo, por exemplo, né? Para a tela de celular, para a questão de celular, por exemplo, isso tudo é aplicado ao desenho industrial, aquela forma estética como os celulares, por exemplo, se configuram. Ali cabe uma proteção de direito de propriedade de desenho industrial. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tesoura, né? Então, essa função dessa tesoura que ela corta, que ela quebra nozes, isso ele não protege, mas ele vai proteger o fato dessa tesoura ter este formato e esta abertura aqui. Então, o design dessa tesoura ele vai proteger, mas aquilo que efetivamente ela faz, ele não protege, tá? Isso compete, então, a uma patente. Por exemplo, eu posso proteger aqui, nesse caso aqui desse produto, que é um computador Apple, eu vou proteger simplesmente a sua parte ornamental. Eu não vou proteger que eu posso ajustar a tela, que eu posso isso, que eu posso aquilo, isso eu não vou proteger. Nem vou proteger a qualidade desses hardwares que está ali, tá? Isso tudo é passivo de outra proteção. Mas o fato dele ter essa forma aqui, em forma assim de uma bolinha, que essa tela dessa forma, isso é passivo de proteção pelo desenho industrial. E, por fim, nós temos a vedete, né? Eu brinco que é a vedete, porque toda vez que a gente fala em propriedade intelectual, a primeira coisa que se pensa é em patente. E a patente não é o único modo de eu proteger uma propriedade intelectual. Né? A patente é uma delas, embora seja mais utilizada, e embora para nós que trabalhamos com informação, ela seja significativamente importante, porque estudos de patente podem permitir o surgimento de novas tecnologias, e quem trabalha com informação tecnológica sabe que é importante você saber fazer uma busca efetiva numa base de patente. Aliás, paga-se muito bem por uma busca efetiva numa base de patentes hoje, em função das exigências que o NPI faz dos estudos de anterioridade quando você vai depositar uma patente. Então, a patente é um título concedido pelo Estado, né, aonde eu vou registrar um conhecimento aplicado para uma tecnologia de um determinado domínio do conhecimento. Tá? Então, ele é
de exclusividade daquele que inventou, aquele que inventou é quem tem o direito de usá-la e de explorá-la por 20 anos, por um tempo determinado. No contexto das patentes, eu vou ter a patente de invenção, né? Essa que que me apresenta uma solução tecnológica, me apresenta um avançado de uma técnica, me apresenta um invento que pode ser uma atividade industrial, não é? Oi? Eu tenho uma pergunta. Tu colocaste que a patente são 20 anos, né? Que eu posso ficar, né? Sob esse direito. Passado esses 20 anos, eu posso renovar ou eu perdi? Perdeu. Como diz minha sobrinha, perdeu o Playboy. Assim, Tá gente, bom. ó, a tecnologia, e é esse estudo que eu quero ter tempo de mostrar para vocês, a tecnologia cai em domínio público. E aí, depois de 20 anos, eu posso rever essa patente se eu fizer alguma alteração, se eu inserir um modelo de utilidade nela, se eu fizer uma mudança nela. Aí eu posso pegar essa patente, depois de 20 anos, reapresentar com algumas alterações de melhoria. Aí eu protejo por mais 20 anos, tá? Eu tenho patente de invenção e eu tenho patente de modelo de utilidade, tá? Então, a patente de invenção é essa que a gente está mais acostumada a ouvir, não é? Que dá o caráter técnico e dá o efetivo, o que é peculiar tecnicamente naquele processo ou naquele produto. O modelo de utilidade é quando eu pego um produto que já existe e eu faço alguma modificação nele que deixa ele melhor. Então, aí eu digo, olha, esse produto aqui, eu fiz uma melhoria, então eu tenho um modelo de utilidade, eu posso proteger. Sendo que o modelo de utilidade tem uma duração menor de proteção do que a invenção de patente, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho esse alicate, aí eu fiz um alicate para destro. Ele passa a ter uma nova utilidade, então eu posso proteger como modelo de utilidade. Esses mouse aqui, né, gente, que a gente nem usa mais quase, né? Mas, enfim, a gente começou com esse, a gente tem esse hoje, então esse daqui eu posso apertar, ele já tem um botãozinho para aquilo, para aquele. Ele tem embora ele seja um mouse, ele tem uma outra utilidade. É que nem a escova de dente normal, mas aqui eu inseri a escova de dente de viagem, com uma outra utilidade que ela já fica. Então, é um modelo de utilidade que, embora exista uma patente sobre escova de dente, por exemplo, eu, quando crio uma escova de dente elétrica, ou quando eu crio uma escova de dente eu posso ter uma utilidade diferenciada, eu posso registrar também como patente, tá? Então, aqui, por exemplo, para ficar mais claro, um modelo de utilidade, eu tenho uma invenção aqui, esse computador PC, né, que a Apple comercializava lá nos comecinhos dele. Aí, esse computador aqui virou o nosso computador. Ui, desculpa. Esse computador aqui virou um modelo de utilidade, porque virou um computador que eu posso levar para tudo quanto é lugar. Então, aí é uma reinvenção, e aí eu tenho, então, uma nova patente. Assim como eu tenho também esse computador que era desse jeito aqui, mas ele não perdeu a utilidade dele, ele só criou um novo formato. Aí vou registrar como desenho industrial, porque, na verdade, ele tem essas utilidades daqui, ele tem a mesma função. Então, ele só é um desenho diferente. Esse daqui não, ele tem uma outra utilidade, porque eu posso levar ele para onde eu quiser. Né? E aí, em resposta. Então, Célia, então quando é o desenho industrial, ele não começa do zero. Não, ele pode começar do zero, não tem problema. Eu posso ter uma situação em que eu tenho um desenho industrial que começa do zero. Não quer dizer que um desenho industrial vai sempre sair de uma patente, não. Eu posso, por exemplo, o exemplo que a gente tem mais clássico de desenho industrial é aquele daqueles sapatos que tem aquela liga, aquele solado vermelho, por exemplo, que é o Lambutin, né? Ele tem um desenho diferente, ele não saiu de uma patente, entendeu? Então, o desenho industrial, ele não necessariamente sai de uma patente, mas ele também pode ser protegido por uma patente quando ele traz dentro dele, como esse computador aqui, ele traz dentro dele softwares, ele traz dentro dele novas utilidades ou novos processos, tá? Então, ele tem um diferencial. Mas se o meu diferencial é unicamente estético, é só a estética daquele produto, então eu vou registrar ele como um desenho industrial, unicamente, porque ele não tem outra função senão a função estética. Não sei se ficou claro para ti. Ficou assim.
Com relação ainda à patente, ainda há pouco ela perguntou assim, mas aí depois de 20 anos eu posso registrar de novo? Não, não posso. Mas eu posso, por exemplo, numa patente de invenção, aderir um certificado de adição. Por exemplo, eu tinha um ferro aqui, né? Aí eu coloquei os botõezinhos no ferro para jogar água, para isso, para aquilo. Eu adicionei também algo nisso. Então, eu posso dizer, olha, eu não considero que isso seja um modelo de utilidade, mas eu considero que isso é uma adição ao meu produto. Então, eu quero mais proteção para ele. Então, existe uma variável de opções que a gente pode fazer com uma patente, tá? Que cabe, para cada uma, que cabe um estudo para ver, olha, isso aqui pode ser protegido dessa forma, dessa forma, dessa forma. Aqui eu tenho um caso de uma patente, né? Eu trouxe uma patente para vocês verem, eu trouxe de uma estante, que é comum a todos nós. É importante que vocês vejam que essa patente ela está protegida só no Brasil, tá? Como é que eu sei isso, Célia? Porque aqui está aqui o número dela, ela não tem nenhuma patente de PCT, porque quando vem os outros países aqui, olha, tem países designados aqui? Não tem. Então, aqui eu sei que ela está protegida só no Brasil. Porque se tivesse, ele colocaria aqui os países, tá? Eu tenho dados como o número da patente, que é esse que está aqui, eu tenho a data do depósito, eu tenho a data da publicação, porque são coisas muito distintas. A data que eu deposito um pedido de patente e a data que ela é concedida. No Brasil, nós tínhamos uma discussão muito grande, porque a gente demorava, em média, 7 anos para ter um direito de patente. Agora, entendam que se eu tenho 7 anos no direito de patente, eu tenho 13 anos da patente protegida. Por quê? Porque os 20 anos é relativo à data do depósito, não é relativo à data da concessão da patente, tá? Então, após 20 anos do depósito, a patente cai em domínio público. Ponto. Tá? Hoje, a gente já tem uma nova dinâmica no INPI, a gente tem tido as patentes concedidas em um tempo menor e tem algumas especificações, por exemplo, a idade da pessoa do depositante, ele pode ser considerado para acelerar o pedido. Se é uma patente considerada uma patente verde, que defende o meio ambiente, ela tem um acelerador na avaliação. Então, tem várias coisas que se levam em consideração num pedido de patente. Aqui vocês estão vendo uma carta patente, aquele era o pedido, e aqui é o que dá à instituição o direito, é como se fosse a carteira de identidade da patente, né? Bom, então a patente de invenção tem 20 anos de vigência, há um modelo de utilidade 15 anos, e como eu disse para vocês ainda há pouco, esse tempo conta pela data do depósito, tá? Do pedido da patente. Sendo que, uma vez que eu deposito a patente hoje, eu só vou tomar conhecimento desse depósito 1 ano e 8 meses depois. Tá? Então, hoje, quem deu entrada num pedido de patente hoje no INPI vai ter o seu pedido sob sigilo por 1 ano e 6 meses, perdão, por 18 meses. Tá? Só daqui a 18 meses é que a gente vai saber quais foram as patentes solicitadas a partir de hoje, né? Porque elas ficam sob sigilo. É o tempo que o INPI avalia algumas questões inerentes aos pagamentos que são referentes a ele e a outras coisas que são importantes no que diz respeito aos tratados de patente. Para toda patente, o INPI exige uma bucha de anterioridade, que é saber se alguém tem alguma coisa igual à minha. E aí se insere muito o pessoal dessa informação que trabalha com os estudos patentométricos, que são estudos do estado da técnica, que podem gerar estudos do estado da técnica, que podem mostrar que aquele meu pedido não tem nada anterior feito igual. Né? Aquele meu pedido é um pedido realmente inovador, que tem uma cara realmente inovativa. Tá? Então, a bucha de anterioridade ela é exigida pelo INPI para o depósito de patente. Em média, os escritórios que têm feito busca de anterioridade, eles cobram em média de R$ 5.000 para uma busca, dependendo da base que você vai fazer a busca. E como é que eu vou saber qual é a base? Bem, se eu quero proteger essa patente em vários países, eu tenho que fazer a busca em várias bases de dados de vários países, né? Se for só no Brasil, então é só no INPI. Então, dependendo disso, é mais ou menos esse o valor que tem se cobrado por isso. Quanto à proteção sui generis, a gente vai falar sobre, essa proteção, ela incide sobre
os cultivares, os conhecimentos tradicionais e a topografia dos circuitos integrados. O cultivar é uma planta que ela foi aperfeiçoada por meio da pesquisa científica. Então, como ela recebeu uma qualificação, ela foi cultivada para produzir melhor, então esse cultivar, que é como a gente chama, ele é protegido, ele recebe uma proteção. Tá? Vocês podem até imaginar, aliás, uma curiosidade sobre o cultivar é que vocês podem até imaginar que a Embrapa é quem mais deposita pedido de cultivar de proteção, não é? Por exemplo, no melhoramento do cultivar, olha, essas espécies alimentícias aqui são sem melhoramento genético, né? Então, imagina se a gente fosse comer um melão assim, uma banana assim, ou um brócolis assim. Então, eles sofreram melhoramentos genéticos, né? E aí se transformaram nos que a gente conhece hoje, e esses que foram melhorados geneticamente é que eles são passíveis de proteção. Não a planta in natura da forma como ela é, tá? Mas sim é ela com o melhoramento genético que a gente vai chamar de cultivar. Há uma certificação, né, para a proteção do cultivar, ele tem o direito de reprodução comercial no território onde ele está, né, protegido, e por um prazo de proteção que é efetivamente cercado dos direitos que são relacionados à sua comercialização. Com relação ao conhecimento tradicional, ele ainda é, da proteção sugêneros, os mais difíceis da gente trabalhar, porque nós tratamos de um conhecimento de uma determinada população que evoluiu a partir da sua própria evolução. Então, é muito difícil eu proteger e eu dizer que aquele conhecimento tradicional é daquele povo e como é que eu vou assegurar que seja daquele povo. Há já muitos estudos feitos sobre diagnósticos de conhecimentos tradicionais por determinadas comunidades, mas eu posso dizer para vocês aqui, do meu lugar de fala do Amazonas, que a gente tem um problema, por exemplo, no Alto Rio Negro, nós temos muitas etnias indígenas, né? E que é muito difícil você dimensionar que aquele conhecimento tradicional é dessa etnia e não dessa, porque eles trocam saberes entre eles, né? A OMP vem trabalhando, até porque a África tem despontado na exploração do seu conhecimento tradicional como forma de gerenciar, de promover o desenvolvimento da África, muitos países na África. A China criou um banco de conhecimentos tradicionais ligados à medicina chinesa. A Índia também criou um banco de conhecimentos tradicionais ligado à medicina, à apropriação das ervas da Índia. Então, muito de conhecimento tradicional vem sendo discutido pela facilidade, pelo dimensionamento dessa apropriação desse conhecimento como uma forma de geração de recursos, né? Principalmente pela indústria farmacêutica, mas não exclusivamente. Por exemplo, a indústria agro, ela tem se favorecido muito desse conhecimento tradicional no que diz respeito ao entendimento das questões ambientais para plantio, para colheita e tudo mais. Então, tem sido muito discutida essa questão do conhecimento tradicional e a sua proteção. A OMP diz, então, que há duas formas da gente pensar na proteção. A proteção positiva, né, que os detentores desse conhecimento, eles podem tomar medidas que possam assegurar que esse conhecimento não seja explorado de forma abusiva, né? E isso significa, por exemplo, monitorar, um caso muito recente agora, é o monitoramento do veneno de uma rãzinha aqui da Amazônia, né? Que o veneno dela foi sintetizado e explorado por uma empresa farmacêutica, e aí se conseguiu a população tradicional conseguiu comprovar que a extração desse veneno era conhecimento dela, e essa empresa teve que ratear com ela parte dos ganhos, né? Ou a proteção preventiva, que é quando a gente salva do direito da propriedade intelectual a partir do momento que eu divulgo esse conhecimento, que eu trato esse conhecimento, que eu deixo o conhecimento, que nem o livro, né? Então, eu deixo esse conhecimento registrado em algum lugar, ou de alguma forma
salvaguardado para que eu possa dizer, não, esse conhecimento aqui é meu. Essa é uma forma muito difícil da gente fazer, porque a gente sabe que a maioria dos povos tradicionais e das comunidades tradicionais tem uma tradição oral de repasse do seu conhecimento, o que torna muito difícil a gente trabalhar nessa salvaguarda. Contudo, eu digo para vocês que isso tem impactado de uma maneira muito severa nos ambientes de informação. Especialmente agora eu vou falar para os bibliotecários. Conhecimento tradicional, ele tem as populações indígenas elas têm ocupado seus espaços nas universidades, porque eles entendem que formar o intelectual indígena na nossa percepção ocidentalizada, colonizadora, se dá por meio da ida dele para a universidade. E a formação dele, enquanto mestre, enquanto doutor, dá a ele a potencialidade de defender os seus preceitos, os preceitos das suas comunidades no nosso ambiente ocidentalizado. E aí o que acontece? Eles vão para as universidades e eles começam a produzir muito sobre as suas etnias, sobre os seus povos, sobre os seus conhecimentos tradicionais, e registram nas teses e dissertações. Essas teses e dissertações estão nos nossos repositórios institucionais. Então, hoje, nós não temos que discutir essa questão do direito tradicional, porque ele é uma prática já dentro das bibliotecas universitárias, especialmente. Nós temos que ver de que maneira nós podemos contribuir para salvaguardar esse conhecimento tradicional de uma maneira que a gente possa assegurar que qualquer exploração dele possa retornar para essa comunidade. Então, eu estou chamando a atenção disso para que a gente possa refletir, porque eu estou falando da biblioteca, mas isso impacta no museu e nas exposições que o museu faz das peças museais, isso vai impactar nos arquivos pelos registros que vai ter, isso vai impactar em todo mundo, porque, na verdade, esse conhecimento tradicional, de alguma forma, ele está registrado em algum momento e cabe a gente pensar em como a gente vai proteger. Há uma discussão muito grande a respeito disso. O nosso país, infelizmente, tem feito poucas discussões, mas as discussões avançam fora do Brasil sobre a participação da ciência da informação e as relações com o conhecimento tradicional. Eu agora falei para vocês desse caso, né, da biopirataria indígena, desse sapo da Amazônia, que é a rã cambô, né, e que a forma como ela foi explorada fere a Convenção da Diversidade Biológica. E, por fim, nós temos a topografia dos circuitos integrados. Então, todos esses circuitos, que é o que vocês estão vendo aqui, que vão nos nossos relógios, nos nossos computadores, nos nossos telefones, cada um deles tem um desenho especial para atender uma funcionalidade. E essa funcionalidade, então, é passível da proteção, né? Então, eu protejo o desenho, a topografia desse circuito integrado, desse chip, né, como a gente comumente fala, para assegurar o meu direito a respeito daquela propriedade especificamente. Bom, gente, aqui estão as referências que eu usei aqui, e eu estou agora aberta para que vocês façam perguntas, né? E tratem, e se tem alguma dúvida, se tem algum esclarecimento, para a gente poder abrir um diálogo a respeito desse assunto. Obrigada, professora. Se alguém tiver alguma pergunta, algum complemento, pode levantar a mãozinha ou fazer a pergunta no chat. Deixa eu ligar minha câmera também, para eu ficar aqui junto com a professora. Só eu que fiz pergunta para a professora? Aí não vale, né, Célia? Pois é. Não é possível. Obrigada, gente. Eu vou fazer uma pergunta. Tá ótimo. Rafaela Maia, da UFSC. Sou estudante de biblioteconomia daqui da UFSC. Só para um caso que eu escuto muito falar por exemplo, do Nosferatu, sobre direitos autorais, que a família ganhou os direitos, né, tinha os direitos, e depois decidiu destruir a obra, né? Como é que fica esse caso de quem tem os direitos da obra, um parente, de não reproduzir ou reproduzir
a sua obra? Tá. Olha, enquanto o autor, enquanto o autor estiver nesse prazo de 70 anos de morte do autor, os direitos, como a gente falou, os direitos patrimoniais é dessa família, né? E os direitos autorais continuam dessa pessoa, né? Porque ele, na verdade, a família possui os direitos patrimoniais porque herdou o direito patrimonial, né? Se a família decide destruir a obra, ela tem o direito patrimonial e ela pode destruir a obra, né? Embora possa haver toda uma discussão acerca das questões ligadas ao fim do direito dessa família, porque após 70 anos da morte, a família perde o direito, né? Então, ainda é muito controverso a respeito disso, né? Porque existem muitos elementos que envolvem essa decisão, né? A gente só tem um filme porque justamente alguém guardou, escondeu, né? Porque muitos foram recolhidos, né? E também ouvi falar na questão de cartas, né? Também tem a questão, por exemplo, autores que não, depois que morreram, falaram que queria suas obras destruídas, como Kafka, né? Ou cartas privadas, né? Que as pessoas não imaginavam que iam ser publicadas e editoras ou pessoas até ligadas à família compilam informações sobre ela para ganhar recursos, ganhar dinheiro em cima disso, né? Pelo nome do autor. Uhum. Mas a família tem direito, né? Porque é uma herança de família, né? Então, assim, ela pode explorar isso comercialmente, tá? Mas ela não pode deixar de dar a autoria à carta. É o que diz a legislação, tá? Uhum. Nós não estamos julgando aqui os direitos, nós não estamos falando aqui das questões éticas, nós estamos falando do que diz a legislação. Não, mas em caso de editor ou um pesquisador, né, um jornalista, né? Não estou nem falando da família fazendo isso, mas a família poderia pedir o seu direito sobre essa obra, caso um jornalista ou uma editora decida fazer isso? A família pode, inclusive, pedir que a editora ou o autor, ou quem quer que seja que tenha explorado, seja preso por 5 anos. Por quê? Porque fere o direito do autor, né? Ele pode até ter dado, atribuído a autoria, tá? Mas ele tem que ver a questão do direito patrimonial. A menos que ele tenha negociado com a família tem o direito patrimonial. Então, a família tem direito de recorrer, alegando que fere a lei dos direitos autorais e que a família tem direito ao que venha ser gerado de lucro com isso, ou disso não ser explorado comercialmente. É um direito da família. Isso é interessante, sabe? Célia, eu tenho uma dúvida. Se porventura, pegando esse exemplo das cartas, vamos dizer que eu peguei umas cartas, eu publiquei sem autorização da família e e comercializei isso. No caso, eu vou entrar pelos dois direitos, o moral e o patrimonial, a família? Naturalmente, você já tem. Se as cartas são suas, se a família tem as cartas, você está falando da família, né? O cara direito... morreu, vamos dizer, o cara morreu, alguém achou e publicou sem autorização da família, tal. Muito bem. O direito moral, ele é adquirido, ele é inalienável, então vai ser sempre dele. O cara pode ter publicado sem ter pedido da família, mas manteve o direito moral, tranquilo. Mas o direito patrimonial, ele não tem. Quem publicou sem autorização não tem o direito patrimonial, entendeu? Mesmo que ele publique, diga assim, essas cartas são do fulano, tarará, as cartas lá de amor que ele fez para Beltrano, tarará, tarará, ele não pode explorar isso comercialmente, nem de forma alguma sem autorização da família, porque a família é a detentora desse direito por 70 anos, do direito patrimonial. É ela quem vai dar o direito de explorar, seja comercialmente ou não também, tá?
Porque não quer dizer que eu não explorei comercialmente, então eu tenho direito. Não, continua sem ter o direito. Você não pode dar a outro o direito de fazer qualquer comunicado daquela obra sem que os seus herdeiros, por 70 anos, se manifestem. Ok, nós temos duas perguntas aqui no chat, tá? Vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: os produtos resultados de pesquisas acadêmicas, como de mestrado e doutorado, o pesquisador, aluno, tem algum direito? Você tem que ver a regra da sua instituição. Eu vou falar da minha, que é uma regra geral. Na Universidade Federal do Amazonas, todas as pesquisas que são desenvolvidas em âmbito de mestrado e doutorado, elas têm. Lembra que eu falei para vocês? Tem o autor, o aluno, mas ele divide os recursos disso com a universidade. Então, nós vamos ter 2 autores dessa patente. Tá? Que, na verdade, o termo certo não é autor, nós temos o autor e nós temos o titular da patente. O titular da patente é a Universidade Federal do Amazonas. É ela quem comercializa e ela quem gerencia os recursos oriundos dessa patente. Vamos supor que uma aluna nossa de mestrado na biotecnologia produziu um remédio para infecção na boca a partir do açaí. Ótimo, ela defendeu o seu trabalho e ela patenteou. Quem patenteia pela Universidade Federal do Amazonas, quem faz o patenteamento é a própria universidade, através da sua pró-reitoria de tecnologia, né? Da pró-reitoria fugiu o nome agora, da Protec. Ela é a universidade quem patenteia, que é o titular da pesquisa e que divide parte dos recursos com o aluno. Célio, isso é uma maldade. Tá, e quem mantém essa patente? Vocês têm que lembrar que uma patente tem um custo para manter. E muitas patentes caem em domínio público porque o autor da patente, o solicitante, não paga. Né? Claro, quanto mais países, por exemplo, proteger, mais cara a patente vai ficando. Né? Então, por que isso é tratado com a universidade? Primeiro, porque o trabalho foi desenvolvido no contexto da universidade, a universidade cedeu seus espaços, seus laboratórios, seus professores e tudo mais. Portanto, ela é titular da patente. Segundo, porque, enquanto titular da patente, ela assegura que ela vai manter essa patente para poder até negociar. Né? Então, ela assegura que vai pagar todos os custos inerentes a essa patente. O pesquisador tem direito? Tem direito, sim. Muitas vezes, essas patentes elas são divididas entre o aluno e o professor, né? Mas os valores são, então, divididos em 3, aluno, professor e universidade. Eu estou falando isso da minha universidade porque essa é a política na UFAM, mas a política da UFAM não é diferente da política das outras universidades, tá? Eu imagino. O que pode variar são os percentuais, tá? Tá. A segunda pergunta fala assim: chips estão inclusos nesse registro de circuitos integrados? Estão, sim, estão. Com certeza absoluta. O que é mais polêmico nessa questão da informática diz respeito aos softwares. Esses são os mais polêmicos, né? Porque os softwares são considerados direitos de autor. Vocês viram bem. Eu registro software, Célia, registro no INPI, tá? E aí, o que acontece? Eu posso ainda ter um software. Mas a gente tem um software livre. Mas o que eu registro? O que eu registro no INPI é o código-fonte. Né? Que é aquilo que não pode ser copiado, tá? Então, são vários elementos inerentes, mas ao software, não ao chip, tá? Os chips são inclusos no registro de circuitos integrados, sim. Mais alguma pergunta, meus amores? Que nós estamos já quase no finalzinho da nossa aula, já são 15 para as 5 aqui, que para vocês são 15 para as 6. Alguma outra pergunta para a professora? Eu acho que não. Celinha, eu quero te agradecer de coração por você estar aqui conosco. Eu gosto que só desse tema, eu fico olhando e cada vez que tu falas, dá mais dúvida, mais pergunta que a gente faz. E a gente pensa que é uma coisa banal e não é, e é uma coisa simples também não é, não é? Então eu quero te agradecer, né? Inclusive, a temática foi uma das mais solicitadas para ser trabalhada no nosso grupo. Então, assim, eu achei maravilhoso quando começaram Legal.
estudou essa temática, não é? E aí eu quero agradecer você, passo as palavras para você, para suas considerações finais, não é? E aí, quem for para o minicurso do nosso terceiro, que é o Sistema Tainacan, já coloquei o link aqui também. O link da frequência já coloquei aqui também. Não esqueçam de assinar, tá bom? Celinha, a palavra é sua. Olha, Guilhermina, eu quero muito agradecer. Eu acho que essa temática é sempre muito legal. E eu acho que quem já passou agora por essa temática pode, então, pedir agora, pode começar a discutir o papel da informação nesse contexto, porque, gente, isso é um mundo de coisa que a gente pode fazer ali. Né? E é muito interessante porque a gente tem visto muitos bibliotecários entrarem para essa área da propriedade intelectual e trabalhar com muita propriedade nesse contexto. Então, eu quero agradecer a oportunidade, é sempre muito para todas as vezes que você precisar, eu estou à disposição, com muito prazer eu falo sobre esse tema, né? E agradecer também a todos que tiveram a paciência de me ouvir durante essas 2 horas aqui, tá bom? Antes de Obrigada. eu quero Sim. finalizar só aproveitando, já que eu estou numa fala pública, para parabenizar o Grupo PIC pelo evento. Eu tenho acompanhado, muito quietinha lá no meu cantinho, mas eu tenho acompanhado e tenho achado que está tudo muito legal, viu, Guilhermina? Parabéns, parabéns à equipe, parabéns a você, parabéns ao Grupo PIC. Obrigada, Celinha. Eu quero agradecer você também que esteve aqui conosco, não é? E desejar ver vocês, cada um de vocês, na nossa terceira edição, e aí a gente também vai contar contigo, Célia, porque a gente sabe que a gente só tem a aprender contigo. Obrigada a todos e todas, uma ótima noite para vocês.